E aí, pessoal, tudo bem? Falar de beisebol aqui no canal, porque voltaram a acontecer alguns jogos da Major League Baseball e muita gente até me mandou mensagem perguntando: não vai passar os jogos, já tá tendo jogo e sei lá, e meu time como é que ele tá, sei lá o quê. Pessoal é ansioso, pessoal não gosta de ir no Google pesquisar uns negócios meio básicos, mas vamos lá. O que está acontecendo é o que acontece todo ano entre a segunda quinzena de fevereiro e o final de março. É o Spring Training. O que é o Spring Training? Como o nome diz, né? O nome diz ao pé da letra que são os treinos da primavera. Tecnicamente eles não começam na primavera, eles começam ainda no inverno do hemisfério norte. Né? Fevereiro ainda é inverno. Mas é como fica conhecido o período ali de pré-temporada, em que os times estão fazendo a sua pré-temporada para se preparar para a temporada em si, que sempre começa, às vezes nos últimos dias de março, mas assim, basicamente já começa em abril. Né? Se dependendo do ano, de como vai encaixar as datas ali, às vezes pega os últimos dias de março ali, 28, 29, 30, 31 de março ali, pode começar a temporada ali um pouquinho antes. Mas basicamente a temporada começa em abril. Neste ano começa dia 1º de abril, por exemplo, em 2021. Tá. Mas então por que Spring Training é uma coisa especial? Por que dá simplesmente o nome de temporada, da pré-temporada para Spring Training? Porque no final das contas, a pré-temporada da NFL não tem nome especial, até a pré-temporada da NHL não tem nome especial, até a pré-temporada da NBA não tem nome especial, é só uma pré-temporada. É porque no caso do beisebol, ela realmente acaba sendo um evento à parte. E por causa disso, ela acabou não só ganhando esse apelido, mas ela passou a ter até uma espécie de apelo próprio. Né? O beisebol é um esporte que tem que se jogar no calor. Né? Tem que se jogar bom, não dá para jogar com muita chuva, não dá para jogar com neve, jogar com frio é muito ruim porque realmente o frio atrapalha o desempenho dos atletas. Então é bom se jogar com calor. Bom, então não tem beisebol no inverno, pelo menos não nos Estados Unidos, só tem no Caribe, onde mesmo no inverno é quente. Não tem beisebol nos Estados Unidos no inverno. Então o público do beisebol fica muito tempo ali sem o esporte, bem na época do inverno. Então é a época que ele começa a acompanhar mais a NBA, a NHL e principalmente a NFL, quando a NFL tá rolando muito. Quando a NFL acaba, tem um período que só fica ali com basquete universitário, basquete profissional e hockey profissional. E o início do Spring Training, né, quando os times começam os times de beisebol se reúnem e voltam a treinar, tem uma certa simbologia de o frio está acabando, o inverno está acabando, daqui a pouco vamos chegar no verão. Então tem uma certa simbologia ali dentro do calendário que você monta no ano, que é aquela coisa que acontece naquele período do ano que, ufa, enfim, esse frio desgraçado vai acabar. Né? Como ainda não dá, nessa época de fevereiro, março, ainda não dá para ficar jogando beisebol muitas vezes em cidades do norte dos Estados Unidos, como Nova York, Boston, Minneapolis, a pré-temporada sempre é em lugares quentes. E basicamente é na Flórida e no Arizona. Antigamente até tinha em alguns outros lugares, tá? Alguns times até chegavam a jogar em Cuba, antes ali da Revolução Cubana. Mas basicamente sempre foi na Flórida e no Arizona. No caso, mais ou menos metade dos times tem sua estrutura na Flórida, a outra metade no Arizona. Então os times ficam lá reunidos, primeiro eles têm um período de treinamento mesmo, daí treinamento de condicionamento físico e técnico, para depois sim começarem os jogos amistosos e dar mais ou menos um mês e uma semana, mais ou menos, de jogos, em que os times ficam jogando um contra o outro. Fala, e o que tem nesses jogos? O que acontece nesses jogos? Bom, esses jogos eles são realizados, como é tudo na Flórida ou tudo no Arizona, é tudo muito próximo, sobretudo no Arizona, em que todos os times que se reúnem no Arizona se reúnem na região metropolitana de Phoenix. Então tudo é muito próximo, dá para ir vários jogos até no mesmo dia. Na Flórida não. Na Flórida tem um grupo maior, tem um grupo de times que se reúne perto ali de Palm Beach, Miami, lá no sul. Tem um outro grupo que fica lá perto de Tampa, Sarasota, Bradenton, que fica na costa do Golfo do México, da Flórida, né? Então, assim, jogos entre um time de uma região da Flórida com outros acontecem, mas são menos, em geral eles ficam mais próximos
Porque justamente questão de velocidade de deslocamento, os times vão de ônibus ali para fazer os jogos, eles ficam ali hospedados em torno dessas cidades. Nessas cidades, cada time tem um centro de treinamento nessa cidade, então esse centro de treinamento não tem só o estádio onde eles vão jogar. Tem toda uma estrutura de fisioterapia, departamento médico, campos específicos para treino e, claro, o estádio do jogo. Esses estádios têm mais ou menos uns 15 mil lugares, alguns um pouco maiores, alguns um pouco menores, mas fica em torno de 15 mil lugares. E normalmente vende ingresso como um jogo normal. E muita gente também aproveita nessa época do ano, até porque o Spring Training em geral coincide, por exemplo, com o Spring Break, que é a famosa semana do saco cheio das escolas americanas. Então até tem gente que até aproveita, já existe uma questão cultural assim de às vezes pegar às vezes americanos tiram uma semana de folga naquele período. Porque estão querendo aproveitar ali para pegar um pouco do calor no inverno. Então muitos já viajam, às vezes, para acompanhar seus times na pré-temporada. Então os estádios às vezes até enchem nesses jogos de pré-temporada, porque são pessoas que às vezes estão querendo não só voltar a ter contato com o seu time, que eles já estão há meses sem ver o time jogar, mas também aproveitando ali para fazer um pouco de turismo. A Flórida e o Arizona são dois estados muito turísticos, né, que tem muita coisa para fazer, então aproveita, faz um turismo, depois você também vai ver um joguinho lá do seu time, você pode ver o joguinho do outro time também, porque está mais ou menos lá perto, tudo. Então tem muita coisa para fazer, eles aproveitam para isso. Os times em si, eles não estão só reunidos para fazer a pré-temporada. Na verdade, é até uma coisa muito maior para cada uma das equipes. Porque elas não juntam só o seu time principal para jogar. Juntam todos os jogadores que fazem parte da estrutura da equipe. Então, não só o time da liga principal, mas como das ligas menores. Já fiz vídeo explicando o que são as ligas menores. Mas, resumindo, é como se fosse uma espécie de categoria de base. Então, então vem o time principal, mas aí vem o time B, o time C, o time D, todo mundo tá lá. Então os jogadores treinam e nesse período de treino também eles aproveitam para decidir se eles vão também promover ou não alguns jogadores que estão ali nesse nível de preparação de categoria de base. Além disso, os times ainda convidam jogadores que estão sem time, jogadores que estão sem contrato, mas estão querendo arranjar um lugar na liga. Eles convidam alguns jogadores para fazerem parte da pré-temporada dentro do time, porque se eles mostrarem um bom desempenho, às vezes eles acabam sendo contratados. E acontece isso todo ano. Então esses jogos da pré-temporada têm alta rotatividade de jogadores, né? Muitas vezes jogadores que são de categoria de base, às vezes até acabam participando de algumas partidas do time principal, justamente para ganhar experiência ou eventualmente para mostrar serviço ali. De repente o treinador quer ver como aquele jogador se comporta enfrentando um adversário de nível mais alto ali, né? Um adversário já de nível da liga principal. Então o Spring Training serve para isso. Os resultados eles não devem ser levados muito a sério, porque eles claramente são jogos para treino. Então até as regras do jogo são um pouquinho flexibilizadas. Então, por exemplo, às vezes dá empate, porque os times não vão ficar se matando para jogar várias entradas extras ali para resolver. Se for o caso, dá empate. Só estão querendo testar os jogadores mesmo. Às vezes o jogador está aproveitando para testar alguma coisa nova. Então, de repente, testar uma mecânica nova na sua rebatida, ter um arremessador testar um arremesso novo que ele ainda não tem no repertório, então ele está querendo incluir no seu repertório, ou ele está querendo aprimorar um arremesso com o qual ele não se sente tão seguro. Então, muitas vezes, o time sacrifica desempenho em torno de fazer testes. Então, por exemplo, um jogador pode eventualmente não conseguir rebater, porque na verdade ele está testando uma nova mecânica da rebatida. Ou então ele está testando rebater mais para o campo oposto. Então ele está muito focado naquele duelo em conseguir uma rebatida para o campo oposto, que pode ser uma falha um pouco mais difícil, então às vezes é um problema que ele tem. Então às vezes ele está só focado naquilo, ele não está focado em rebater como ele estaria se fosse um jogo principal. Um arremessador mesmo, às vezes ele pode até acabar cedendo uma rebatida, até um home run eventualmente, porque na verdade ele está testando um arremesso que ele não faria isso se fosse um jogo principal, um jogo de liga principal valendo o campeonato, porque ele não vai se dar o luxo de dar um arremesso ruim. Mas é jogo treino, então ele testa isso também. Então os resultados não devem ser levados muito a sério, mas os jogadores aproveitam, claro,
recuperar ritmo de jogo, jogadores aproveitam para recuperar a mecânica ideal dos seus fundamentos, tanto de rebatida quanto de arremesso, e claro também a leitura de jogadas defensivas, mas eles também usam para testar novas mecânicas, novos fundamentos que de repente estão falhos, que eles estão querendo desenvolver mais, e eles usam também para experimentar jogadores novos. Então o resultado não é para levar muito a sério. Mas isso que consiste em Spring Training. Então ele acaba sendo uma coisa grande, porque no final das contas, esses dois estados, a Flórida e o Arizona, não na época de pandemia agora, porque tá meio vazio, mas normalmente vem muitos, milhares de turistas, né, que são torcedores dos times das outras cidades americanas, viajam para esses dois estados para ver os jogos e, claro, aproveitar também as opções de lazer que há por ali, né, tanto na Arizona quanto na Flórida. Então, acaba sendo um evento à parte, né, é uma coisa que também é simbólica de você voltar a ver o sol, né, você fugir um pouco do frio do inverno americano. Então, por isso até tem um aspecto meio romântico ali em torno do Spring Training e da volta do beisebol depois de um longo inverno. Tá? Mas é isso que está acontecendo. Os jogos são de pré-temporada, não é para ficar se matando pelos resultados, é para ver, você pode eventualmente ver algum jogador que seu time contratou também, então o Spring Training também serve para isso, né? Quando seu time contratou algum jogador, esse jogador também, você está querendo ver mais de perto o que esse jogador tem a oferecer, por mais que você já tenha o time já tenha todo um trabalho ali de relatório técnico desse jogador, você aproveita para ver em loco o que ele tem para oferecer. Mas basicamente é isso. Eu já até fui ver jogo de Spring Training, é muito legal, porque o clima é diferente, assim, né? É muito clima muito familiar, então muitas famílias vão lá, aproveita e leva a criança também. Então, na área externa, por exemplo, em geral, a arquibancada da área externa não é feita por cadeiras, é um gramado só, em que as pessoas normalmente sentam e montam um piquenique enquanto estão vendo o jogo. Então é uma coisa realmente feita para ser um negócio assim, meio curtir o momento ali, sabendo que o jogo é legal, tudo, você quer ver o jogo, mas não é para se matar pelo resultado. Tá? Mas é isso que está acontecendo agora. Esse é o Spring Training. E no beisebol ele acaba até sendo uma coisa importante a ponto de ter seu próprio nome. Tá bom? Mas no fundo é só para temporada mesmo. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, né? E dá uma olhada aqui nos vídeos que eu vou deixar aqui, até se você quer conhecer mais coisas do beisebol, vou até deixar a playlist aqui sobre vários vídeos em que eu explico as coisas do beisebol. E aqui em cima eu vou deixar um explicando o que são as ligas menores, já que eu mencionei aqui no meio desse vídeo aqui, tá bom? Tchau, tchau.